turma do 8º ano, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, espero que vocês hoje tirem bastante proveito dessa nossa aula aqui hoje, aprendam bastante, prestem muita atenção, tá certo? Pois os conteúdos aqui que eu vou repassar para vocês, né, vão ser trabalhados ainda nas próximas aulas, tá certo? Então, eu vou trazer aqui um pouco de conceito, um pouco da teoria, mas também vou cobrar um pouquinho de prática, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos, espero que todos sintam-se acolhidos, abraçados, mesmo que de forma virtual. O tema da nossa aula de hoje é a arte e o mundo imaterial. O que é isso? O que é o mundo imaterial? Primeiro vamos pegar essa palavrinha, imaterial. Vamos tirar o i, o que sobra? Material. Então, para a gente entender um pouco sobre a cultura, o mundo imaterial, é importante a gente também lembrar e falar sobre a cultura e o mundo material, né? A cultura e o mundo material é aquela que a gente consegue tocar, são patrimônios históricos, são os museus, colocando aqui num ponto que vocês consigam entender melhor, universidades, centros históricos, né? Isso são patrimônios materiais, ok? E o que é, na verdade, a cultura imaterial? A cultura imaterial é aquela mais abstrata, que a gente não consegue tocar, vamos colocar por esse lado. Aquilo que é imaterial são exemplos, linguagens, dança, música, a cultura de um povo, tradições de um povo, os saberes de um povo, a forma de se expressar de um povo. É a culinária também que se envolve na arte do mundo imaterial, esportes, enfim. Nosso tema de hoje é esse, né? A cultura imaterial. Então, vamos focar na cultura imaterial, né? Vamos abordar mais nessa aula sobre a cultura imaterial aqui no Brasil. Então, gente, para a gente poder entender mais um pouco sobre esse tipo de cultura, eu vou ler aqui para vocês um trechinho que tem no livro de artes de vocês. Infelizmente, vocês não têm ele em mãos, mas é importante a gente ler e estudar sobre, certo? Então, prestem atenção. As manifestações culturais e materiais podem ser oficialmente reconhecidas como patrimônio cultural nacional ou até da humanidade. Então, não é só a cultura material que vai ser um patrimônio. A imaterial também torna-se um patrimônio, certo? Nacional, cultural e até mesmo da humanidade, certo? A palavra patrimônio, nesse caso, indica bens que merecem ser preservados. Então, a nossa música, a nossa cultura, a nossa linguagem, os nossos saberes, esporte, dança, música, culinária, né, devem ser preservados, ok? E pode se referir tanto a bens materiais, né, como são exemplos, edificações, obras de arte, cidades históricas, entre outros, quanto imateriais, pois são patrimônios, ok? Para se referir a bens imateriais, usa-se o termo patrimônio cultural imaterial. E para se referir aos termos materiais, usa-se o termo, né, patrimônio cultural material, certo?
Quem cuida da definição e da preservação desse tipo de patrimônio em nosso país, né? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, tem um instituto para cuidar, para preservar esse patrimônio. Está vinculado também ao Ministério da Cultura, ok? Que a nossa cultura nunca morra, se Deus quiser. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para ser considerado um patrimônio cultural imaterial, uma manifestação precisa representar o modo pelo qual um determinado povo ou comunidade vê e pensa o mundo. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é o tipo de música que nós aqui do Nordeste escutamos ou temos como patrimônio? Muitos de vocês vão pensar o forró, o baião, né? Se a gente for lá para os Estados Unidos, já vai ser outro tipo de música. Se a gente for para a Índia, já é outro tipo de música. Já são outras manifestações, certo? Então, cada país, cada região tem a sua cultura. Precisa também, né, ser transmitida de geração em geração, né, a cultura imaterial, e ser uma prática social. Então, não é uma coisa que, isso aqui é imaterial, eu vou querer que seja uma cultura imaterial, pronto. Não. Vai precisar representar o modo pelo qual um determinado povo, né, vê e pensa sobre o mundo. Vai precisar ser transmitido de geração em geração, ou seja, é algo que vem de muito tempo. E precisa ser uma prática social. Todos devem, não vou dizer nem todos, porque é uma palavra muito forte, né? Mas o povo ali precisa praticar, né? Ser uma prática social. No que se refere ao patrimônio da humanidade, essa definição, ela é feita desde 1972, há muito tempo atrás, né? E participam a maior parte dos países do mundo, ou seja, isso está englobado, está enraizado em todas as partes do mundo. Nesse caso, as manifestações de cultura imaterial recebem a denominação de patrimônio cultural imaterial da humanidade. E para a gente compreender mais sobre, vamos prestar atenção nesse pequeno texto também do livro, Entre o Visível e o Invisível. Há uma série de elementos ao redor, né, do nosso mundo que a gente não vê, não precisamos ver necessariamente, mas sabemos que existem. Não podemos ver o tempo passar, mas percebemos suas marcas em nossa pele e na percepção que temos do mundo. Mesmo não vendo os nossos antepassados, sabemos que eles viveram e influenciaram de alguma maneira a nossa existência. Diversas histórias, narrativas, mitos e lendas foram transmitidos a nós pelas gerações anteriores e alguns dos fatos que vivemos no tempo presente também são passados de gerações futuras. Eu sei várias lendas, várias histórias dos antepassados, inclusive dos que vieram antes de mim, e isso é imaterial, é uma parte de cultura imaterial. O teatro é uma das artes que realiza a ponte entre o mundo invisível e o mundo visível. Por meio das palavras e do corpo, por acontecer apenas no momento presente, os espetáculos teatrais precisam, a cada vez que são apresentados, materializar uma série de elementos imateriais. Tudo começou com o desejo de um grupo, a criação de uma peça teatral, composta de causos, lendas e histórias contadas em pequenos vilarejos do país. Mais do que as histórias interessavam aos artistas, o modo como elas eram contadas também era importante.
Então não basta apenas, eu tenho uma história aqui para contar, vou falar para vocês. O modo como elas eram contadas era o que fazia toda a diferença. Assim empreenderam uma série de viagens em busca de encontros com as mais variadas pessoas para conhecer suas experiências, recolher suas lendas e o seu jeito de falar. Então, gente, a quantidade de material que foi recolhido ao longo dessas viagens, de histórias, de lendas, foi tão grande que criaram-se vários espetáculos, né? Então, a minha intenção aqui de contar essa história para vocês também, para vocês perceberem que o teatro, né, faz parte de uma cultura imaterial, uma vez que ele utiliza-se de ritos, de linguagens, de expressões e de lendas, de contos antigos passados para contarem suas histórias. Alguns desses espetáculos, né? Então, gente, é isso que é a cultura imaterial, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E para fixar aqui para vocês, né, os bens de cultura imaterial, certo? São elementos abstratos que fazem parte da prática da cultura de um determinado grupo, de um determinado povo, tá certo? Então, gente, entendido sobre a cultura imaterial, o que é que eu vou pedir para vocês, para apresentar na nossa próxima aula? Vocês vão pesquisar sobre a cultura imaterial no Brasil, certo? A partir dessa pesquisa, vocês vão poder conhecer mais sobre a cultura imaterial no Brasil, quais são elas, como foram criadas, como elas são repassadas, como são vistas aqui no Brasil e pelo povo do Brasil. Vocês vão ter essa oportunidade. Então, a pesquisa que vocês vão fazer para apresentar na próxima aula é sobre a cultura imaterial no Brasil, tá certo? Vocês vão pesquisar sobre a cultura imaterial no Brasil. E aí, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá certo? Que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Pesquisem, escrevam, se quiserem gravar um vídeo, se quiserem fazer um texto, se quiserem fazer em forma de verso, de poema, vamos usar a criatividade, vai valer da criatividade de vocês. Se quiserem criar também uma imagem falando sobre a determinada cultura imaterial aqui no Brasil, por exemplo, eu achei muito legal a capoeira. Mas eu vou pegar aqui uma foto, vou colar, vou falar um pouco e pronto, vou apresentar na minha aula de artes. Tudo bem, vai valer, tá certo? Não vou impor aqui para vocês a forma como vocês devem fazer, mas que vocês mantenham foco e que vocês pesquisem sobre cultura imaterial no Brasil, trazendo apenas um exemplo, certo? Para a nossa próxima aula de artes. Então, uma boa tarde a todos. Tenham todos, eu acho que vai dar tempo vocês ainda fazerem alguma pesquisa até o final dessa aula. Então, podem ir pesquisando já. Vocês colocam lá no Google, vai aparecer um monte de coisa para vocês. E aí vocês podem escolherem já hoje qual é a cultura imaterial do Brasil que vocês vão apresentar na nossa aula de arte, tá certo? Um beijo para vocês, no coração de cada um. Fiquem todos bem, né? E vamos pesquisar sobre a cultura imaterial no Brasil, certo? Podem usar o restante do tempo dessa aula para fazerem as pesquisas de vocês. Até a próxima aula e uma boa tarde a todos!